Muito boa noite a todos os irmãos e amigos que hoje, 2 de maio deste ano de 2023, estão escutando estas palavras de saudação no dia de hoje, já finalizando este dia de hoje. Hoje, terça-feira, 2 de maio, também saudamos o missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele está, sua esposa Ruth, Deus os abençoe grandiosamente, todos os ministros, todas as congregações, nos diversos países. Estamos vivendo neste tempo do fim, final do tempo, na etapa de ouro, a era de ouro, a era da pedra angular, onde Deus está se revelando no meio da sua igreja, de acordo a como foi mostrado no Monte da Transfiguração. E aí foi mostrado como seria que Deus estaria se revelando nesse tempo do fim, no meio da igreja, e a obra que se estaria realizando, se estaria fazendo no meio da igreja e no meio do povo hebreu. O irmão Branham, na página 42 do livro de citações, no parágrafo 345, ele nos fala aí como seria a vinda do Filho do Homem glorificado, a vinda do Filho do Homem com Moisés e com Elias. E aquilo que eles estavam falando, Moisés e Elias estavam falando com Jesus lá, era nada mais e nada menos do que a ida de Jesus até Jerusalém. E para que Jesus cumprisse essa obra, que realizaria na cruz do Calvário, faria na cruz do Calvário, ele já teria de estar adotado, e ele sabia que ele não sairia vivo daí. Ele sabia que uma vez que ele entrasse em Jerusalém, era para cumprir o propósito, o motivo para o qual ele tinha vindo a este planeta Terra, para cumprir a primeira vinda do Senhor, a primeira vinda no livro do profeta Daniel. Essa vinda tinha sido profetizada e tinha sido ensinado para Daniel através ou pelo arcanjo Gabriel, que tinha ou que tem acesso ao livro da verdade. E Jesus sabia que tinha de estar na etapa de pedra angular, onde estaria mostrando aí a ordem de sua vinda, ou seja, a ordem de sua segunda vinda, e também aí estava sendo adotado para realizar a obra que ele realizaria nesses dias, o qual, ou isso seria dar a sua vida, pôr a sua vida, e dessa forma cumprir o propósito para o qual ele tinha vindo. Preste atenção, mas ele, para ir até Jerusalém, ele tinha que descer do monte, ou seja, sair da pedra angular, descer, digamos, para o átrio, porque era no átrio onde se fazia o sacrifício. E Moisés e Elias, que são os ministérios do qual vemos, esses ministérios os vemos no livro do Apocalipse, capítulo 11, vemos que também eles têm que descer, ou seja, têm
de sair do monte para buscar os 144 mil. E prestem atenção que eles também conhecerão que tem-se que cumprir essa escritura de Apocalipse 11, tem que ser cumprida, e conscientes de que isso seria algo, uma coisa parecida ou igual, conforme a como já está profetizado no livro do Apocalipse. Sendo um tempo paralelo ao tempo da primeira vinda do Senhor, tudo o que aconteceu lá, o vemos atualizado neste tempo do fim, neste final do tempo, e o vemos cumprido aqui, já não numa visão, senão feita uma realidade, algo real. Essa visão que foi mostrada lá para Pedro, Jacobo e para João. Ou seja, que nós estamos vendo cara a cara, face a face, não em visão, senão que face a face, encarando o cumprimento dessa promessa e da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E não estaríamos vendo isso em visão, senão que estaríamos vendo a realidade neste tempo final disso, vendo a realidade disso neste tempo final, que é a terceira etapa sendo cumprida para a igreja noiva, para as fátuas e para o mundo, para os perdidos, e certamente para os 144 mil hebreus. E Deus, antes de realizar essa obra, fazer essa obra, Ele nos permitiu ter esta etapa anterior ou antes, porque vejam vocês, Ele está como juiz de toda a terra e já não está como cordeiro. Ele esteve nas eras como cordeiro e esteve nesse entrelaçamento dispensacional, obrando, operando, chamando e juntando os escolhidos com essa mensagem que nos trouxe o nosso precioso, apreciado irmão William Soto Santiago, esse poderoso arcanjo, percorrendo a América Latina e o Caribe, juntando os escolhidos. Mas lembre-se de que nesse percorrido, aí vem nesse percorrido de todo tipo de peixes. Chegam todo tipo de peixe nesse percorrido. E ele não pôde separar, fazer essa segregação, essa separação, como tampouco cada mensageiro pôde fazer isso em cada era, fazer essa segregação, essa separação. Senão que essa segregação seria feita pelos anjos ceifeiros, ou segadores, que são os ministérios de Moisés e de Elias, que estariam fazendo essa separação. E Deus nos deu, também Deus nos deu esse tempo para nos mostrar tudo o que está mal, tudo aquilo que está ruim diante de Deus, errado, e corrigir todas as coisas que estejam fora da perfeita vontade de Deus. E nos esteve dando essa voz de alerta, de aviso, para que assim possamos entrar nessa gloriosa etapa que brevemente, que logo estará entrando ou iniciando na igreja, etapa que será de grande bênção para os escolhidos de Deus, para aqueles que estejam preparados. Vejam que antes de Deus enviar o juízo divino para um ser humano, para uma nação, para um país, para um continente, sempre há uma advertência, um aviso. E damos graças a Deus que nos deu este tempo
e nos esteve dando essa advertência, esse aviso antes de que venha o juízo divino e caia sobre os filhos de desobediência. E foi ou é uma etapa onde vem sendo uma etapa onde nós não estamos condenando ninguém. Pelo contrário, estamos dando a oportunidade para que tudo fique consertado, ou se consertem, todos se consertem, e assim não venham ou não caiam os juízos divinos sobre as pessoas e também sobre países, nações, continentes. Agora, lembrem-se de que Deus já tem tudo traçado, tudo programado, e Ele sabe, Ele conhece quem seria salvo e quem se perderia. Ou seja, que Deus já conhece, desde antes da fundação do mundo, Deus já conhece quem seria obediente e quem não seria obediente. De modo que o nosso irmão Miguel e este servidor não estamos procurando, tentando que vocês não entrem. Não estamos lutando para que vocês não entrem, senão que buscamos a forma de lhes ajudar em tudo aquilo que possamos ajudá-los. É por isso que Deus também nos deu esse tempo que devemos aproveitá-lo o máximo, para que dessa forma, em última hora, no final, não estejamos correndo, consertando as coisas. Damos graças a Deus por nosso irmão Miguel Bermúdez Marim, que Deus permitiu que ele esteja no nosso meio também nesta etapa. Deus permitiu que ele esteja no nosso meio, etapa que ele é e continuará sendo de grande bênção, nosso irmão Miguel, para os ministros, para os irmãos dos diversos países, já que ele tem, nosso irmão Miguel, essa bênção de fazer estas viagens que, além de confirmar os ministros, confirmar os irmãos na fé, confirmá-los na fé neste tempo do fim, do programa divino correspondente àquilo que ele está realizando, está fazendo, e, além disso, ajudar-lhes em tudo o que ele possa, para que, se houver algum problema, alguma dificuldade, ele lhes ajuda, nosso irmão Miguel, e dessa forma o desejo é que todos estejam bem, estejam direitos diante de Deus, e o juízo divino não caia em vocês, ou não, juízo que está predestinado para os filhos de desobediência. E depois disso, nós sabemos que virá uma etapa, uma fase muito gloriosa, que está se entrelaçando, e esperamos que Deus já nos diga, fale quando começar a iniciar. Lembre-se que tudo inicia ou começa de uma forma progressiva, numa forma simples, e tudo pode começar de um certo jeito, até chegar nessa grandiosa atividade ou reunião que o reverendo William Branham viu em uma grande carpa catedral. Mas sabemos que o irmão William, muitas vezes, o irmão William nos falava que pode começar em algum país e fazer esse percorrido, em alguns países, esse transcurso por alguns países, e começar alguma coisa, começar da parte de Deus, ou possivelmente comece assim de uma forma com visitas em diversos países, e de um momento para outro começar algo em algum país, e isso continuar crescendo, até que chegue nessa parte final, culminante nessa reunião que ele viu aí, que o reverendo William Branham viu aí. Essa grande reunião. Lembre-se que tudo aquilo que se viu ou foi visto em visão, ou se falou em profecias ou em sonhos, tudo isso nós estaremos vivendo na própria carne, e vendo isso face a face, encarando isso neste tempo do fim
final do tempo. E toda escritura que não foi cumprida será cumprida neste tempo do fim também. Ou seja, que damos graças a Deus, pois Ele nos levou em consideração, pensou em nós, no seu programa, e que nos tenha predestinado para nos colocar neste tempo final, onde as grandes promessas que Ele fez, que Ele falou, que Ele profetizou através dos profetas, que Ele as irá cumprir em nós. Somos mais do que privilegiados. Que Deus tenha pensado em você e tenha pensado em mim para nos colocar neste tempo tão glorioso. De modo que aproveitemos este tempo que nos resta de preparação, porque já é tempo de que todas as coisas que nós temos que consertar, que ajeitar, as ajeitemos e assim passemos por essa etapa que já está predestinada por Deus que se concretize, se realize. E estamos já terminando, finalizando essa etapa ou fase para que assim o Senhor opere e nos deixe, nos faça saber onde estamos no programa divino e estar conscientes que estamos nessa etapa de preparação, nessa etapa de que a consagração de cada um dos escolhidos de Deus deve ser feita com sinceridade de coração e consciente de que a bênção tão grande que vamos receber e todas as bênçãos que vamos receber não podemos ou não pode ser comparada com qualquer situação ou condição terrena, senão que, pelo contrário, isso é como um grãozinho de areia, como falava o nosso irmão William, um grãozinho de areia, colocar ele no planeta mais distante da galáxia mais distante. Ou seja, que nós não podemos nos desanimar por nada nem por ninguém, senão que, pelo contrário, procuramos a forma de corrigir, de consertar as coisas e continuar em frente, continuar nos preparando neste tempo do fim, neste final do tempo que está a ponto de se cumprir. Esse grande evento, o qual está a ponto de se cumprir, esse evento da ressurreição, está a ponto de se cumprir para que voltem, regressem novamente conosco, nossos seres queridos, estejam conosco, e nós, ao vê-los, ser transformados. Ou seja, que aquilo que nos espera são grandes promessas, e são as promessas que correspondem, que pertencem a este tempo do fim e pertencem aos escolhidos da era da pedra angular, deste tempo do fim, final do tempo. Agora, já estamos entrando num ciclo muito importante no programa divino, ciclo que vimos esse ciclo no reverendo William Branham, como a sua vida foi em ciclos de 7 anos. E prestem atenção em como o ciclo da vida, o 8º ciclo da vida do nosso irmão Branham, ou seja, depois dos 49... Aí começou o ciclo número 8, o 8º ciclo, e já quando se supõe que lhe viesse outra vez ou novamente essa doença do estômago a ele, se pensava assim, e vejam aí como Deus, em novembro, na mensagem sobre as asas de uma pombinha branca, aí ele percebe que Deus o tinha curado. E diz, agora que tu me curas, agora tu me levas. Agora vejam como, de que forma o irmão Branham, ao ir embora nessa 8ª
etapa, né? Aí Deus estava refletindo aí aquilo que seria ou aconteceria na era da pedra angular, na oitava era na qual a igreja tinha que cumprir a sua ida para a ceia das bodas do Cordeiro, porque será curada, será transformada, ou seja, curada dessa doença de morte e seria levada para a casa de nosso Pai Celestial, a igreja, nessa oitava era. E nessa etapa oitava, vejam, ela representa a era da pedra angular e representa esse último ciclo da vida de nosso irmão Branham, essa oitava etapa. Agora vejam de que forma a vida do irmão Branham se dividiu ou foi dividida em ciclos de 7 anos. E também vemos que a vida do nosso irmão William foi dividida em ciclos de 11 anos. E vejam, no ciclo número 7, no sétimo ciclo da vida do irmão William, Deus tinha falado com ele que ele tinha que ir embora, ir-se, com 77 anos. Ou seja, 7 ciclos de 11 anos. Agora, ele tinha que ir embora, partir, e ele, ao pedir mais tempo, tudo isso já tinha um propósito, um motivo divino para o qual ele tinha que ir embora e voltar, e estar nesse entrelaçamento aí, onde ele não cumpriu completamente esse último ciclo da sua vida. Ou seja, que ele teria que ter ficado, vamos dizer assim, até cumprir os 88 anos. Mas vejam, nessa última etapa, nessa última parte, pertence ao último ministério, ao ministério de Moisés e Elias, o ministério final, e se completar essa última parte do seu ministério. E vejam que então seria paralelo ao tempo do irmão Branham. Agora lembrem-se de que os mensageiros de Deus e muito mais aqueles que são dispensacionais, a sua vida corre ou é percorrida em ciclos. E vemos como esse ciclo se repete, esse ciclo de 7 anos se repete na vida desse último mensageiro, e dessa forma estaria se completando tanto o ciclo que ele não cumpriu, o nosso irmão William não cumpriu, com essa última parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Ou seja, que tudo chegaria ou levaria a ser consumado com esse último ministério que está sobre a terra, no qual o ministério que foi mostrado no Monte da Transfiguração, a ordem da vinda do Filho do Homem, com seus anjos. E tudo seria cumprido, consumado nesse ministério. O que faltou por se cumprir, Deus cumprir através de um mensageiro anterior ou antes, ele cumpre isso no próximo mensageiro. Ou seja, que Deus não detém, não para o seu programa porque o mensageiro que Deus está usando vai embora, parte. Senão que o véu de carne se vai ou vai embora, mas Deus utiliza outro véu de carne e continua o seu programa, e continua-se o trabalho, o labor, e aquilo que um não cumpriu, tanto em profecias, promessas, como também no tempo de dias, de anos, tudo isso
o vem cumprir, esse próximo mensageiro vem cumprir tudo isso. De modo que, conscientes de que isso é dessa forma, é desse jeito, estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos, porque estamos entrando num ciclo divino muito importante, no programa divino, e tudo aquilo que Deus nos deu durante o ano que passou e antes desse ano, no anterior, no final do ano passado, tem sido um tempo para poder ver, para poder ver o Filho do Homem glorificado no meio da sua igreja. E já não vê-lo no lugar santo, senão que vê-lo já no lugar santíssimo. E vemos aí nesse lugar esse ministério dos 2 querubins de madeira de oliveira cobertos, forrados com ouro, e isso representa a humanidade forrado da divindade que seria o ouro. E isso é o que a Igreja do Senhor estaria vendo neste tempo final, nessa etapa, nessa fase de pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Deus tudo vai estar cumprindo tudo de uma forma simples, de um jeito simples. E damos graças a Deus pela forma em que Ele está fazendo isso de uma forma em que é de grande ajuda para o escolhido de Deus. E dessa forma, não é complicado para que se entenda, para que se compreenda o mistério da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não fica complicado. E assim a sua fé esteja basada, fundamentada nessa promessa que é cumprida, é materializada neste tempo do fim, neste último tempo, e a qual promessa que a igreja estaria vendo no seu cumprimento. Ou seja, que ver aquilo que Pedro, Jacob e João viram lá em visão, nós estaremos vendo isso cara a cara, encarando isso, ou estaremos vendo isso a vivo em todas as cores. Ao vivo e em todas as cores, ou seja, que tudo aquilo que foi visto lá no Monte da Transfiguração, toda a interpretação disso, dessa visão, neste tempo, é ver o cumprimento dessa promessa sendo cumprida. A interpretação disso é isso. E damos graças a Deus que nos deu este tempo para nos preparar e que Ele nos mostre as coisas que diante dele e que conforme a sua palavra estão mal, estão ruins, e dessa forma corrigi-las e ir nos preparando totalmente ou plenamente nos preparando para receber essa visita que brevemente se levará a cabo, acontecerá no nosso meio. De modo que eu dou graças a Deus pela forma, pelo jeito que Ele se tem revelado, se tem mostrado para a sua igreja, e que Ele tenha tido isto secretamente, em segredo, escondido isto desde antes da fundação do mundo, para que assim não surgissem imitações e não teria forma, não tivesse jeito que o inimigo de Deus fizesse uma imitação desta etapa. Etapa que é a etapa mais grandiosa, mais gloriosa, da qual muitos profetas e justos desejaram estar e ver, e ouvir, e que não foi permitido a eles, senão que viram essas promessas de longe, distante, e que a nós nos tenha tocado, nos coube este privilégio de vê-las com nossos próprios olhos, de ouvi-las com nossos próprios ouvidos, de palpá-las com nossas próprias mãos, de senti-las, de ter essa sensação de alegria, essa sensação de avivamento
dentro de nós que nos queima a alma e sentimos essa quentura por dentro, porque mesmo que não é uma questão de sensações e coisas desse tipo, mas, porém, nestes corpos, nós expressamos de diversas formas essa alegria, esse regozijo desse avivamento, ou por esse avivamento tão grande que Deus está nos dando, que esse avivamento esteve crescendo, crescendo e crescendo, e vemos que chegará numa parte já tão e tão alta, elevada, que é essa fé perfeita que todos receberemos para que assim sejamos transformados ao ver os mortos ressuscitados. Fé que em outras eras não aconteceu. Então, damos graças a Deus por este tempo tão maravilhoso, tão glorioso, e estamos em expectativa, esperando por todas as coisas que Deus está fazendo e estará fazendo, e Ele cumpre tudo isso numa forma simples, singela. Bom, eu queria deixar essa gravação deste dia de hoje, terça-feira, 2 de maio deste ano de 2023, e dessa forma deixar esses pensamentos com vocês, destas porções que eu lhes falei, lhes tenho falado desses temas diversos, os quais depois podemos buscar eles nas Escrituras, em outras mensagens, no livro de citações, diferentes mensagens do irmão William, do irmão Branham, poderemos buscá-los e poder ver todas as promessas que pertencem a este tempo, e dessa forma estar do lado, ou ficar do lado das bênçãos e não do juízo divino, porque fomos chamados para receber bênçãos. Portanto, não podemos comparar todas as situações, condições, dificuldades que nós temos neste planeta Terra, não podemos comparar isso com as bênçãos que Deus tem para nós. De modo que, como filhos obedientes, continuemos nos preparando para esse glorioso evento, acontecimento que está por acontecer, por vir. E depois, vocês verão depois todo o significado de muitas coisas que talvez não entendemos agora. Você verá como aquilo que você não entende agora, mas lá na frente vai entender. Apenas creia nisso, não acrescente dúvida nisso, nem incredulidade nisso, senão que acrescente fé a isso e continuem crendo, e aquilo que não entendem, pois mais lá na frente vão entender, ou entenderão. Recebam isso, creiam isso de todo o coração, e em torno dessa palavra Deus lhes vai ajudar para compreender todo o mistério do sétimo selo. O ministério de Moisés e Elias neste tempo do fim, que é o ministério que comeu esse título de propriedade, esse ministério, e esteve falando todo esse conteúdo do jeito que ele está fazendo isso, e vejam, é o cumprimento daquilo que já foi profetizado e trazido por todos os mensageiros, e muito em especialmente pelo reverendo William Branham e também o nosso apreciado irmão William Soto Santiago, trazido por eles. Ou seja, que aquilo que ele traz é a materialização, o cumprimento daquilo que foi falado desse ministério para este tempo do fim. A sua mensagem é Ele próprio, Ele mesmo. Ou seja, a sua apresentação é Ele próprio, é Ele mesmo. Que mensagem Ele traz? Aquilo que falaram dele, ou seja, o que Ele traz é o cumprimento daquilo que foi falado. Essa é a sua mensagem. Porque toda a mensagem, todo o fundamento já foi trazido, e sob aquilo que foi profetizado e prometido pelo reverendo William Branham nas suas mensagens, esse é o fundamento para poder o escolhido de Deus identificar
esse ministério identificar a glória de Deus sendo manifestada no meio do povo de Deus, neste tempo do fim, no cumprimento da terceira etapa, por esse fundamento. Tudo o que ele estará trazendo será o cumprimento daquilo que foi falado dele e dos escolhidos e da era onde estamos vivendo agora. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Nesta pequena conversa que tivemos no dia de hoje, nesta noite, é como uma conversa desse tipo, como falamos entre amigos, entre irmãos. E isto nós vamos guardando isso no nosso coração e meditando nisso, no tempo tão glorioso que Deus nos deu, nos tem dado e nos permitiu viver, que não é de se comparar com nenhuma situação ou problema que tenhamos nesta terra. Não é de se comparar com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Não se pode comparar com a adoção, com a transformação, com o rapto, com a ceia das bodas do Cordeiro, com o milênio, com a eternidade. Vejam, são tantas promessas que você e eu temos, que não podemos nos desanimar com nada e com ninguém, senão que continuamos em frente, adiante, e se cairmos, voltamos e nos levantamos. Ou seja, que não é motivo para se desanimar, porque uma das mostras que ainda não temos o corpo eterno é que ainda estamos nestes corpos e estamos à mercê de todas as situações ou condições desse mundo gentil. E isso brevemente será mudado para o reino do Messias Príncipe, esse reino. Será mudado para o reino do Messias Príncipe, brevemente, de modo que estamos vendo tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio e vendo as promessas sendo cumpridas neste tempo do fim. Você e eu somos uma promessa cumprida. Você e eu somos uma visão cumprida. Você e eu somos o pensamento de Deus expresso no último dia. Ou seja, você e eu somos os que completam o programa divino, e o que foi falado, foi profetizado, foi visto em visão, visto em sonho, e nas outras coisas havidas e por haver. Deus no seu programa, pelos antigos profetas ou profetas antigos, tudo vem a se cumprir em nós e no nosso território, na nossa era, na nossa dispensação. De modo que as cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos coube, porque somos os benditos de Deus. Somos os bem-aventurados de Deus. Vejam, em Porto Rico se fala que somos os benditos porque sempre falamos, ai, bendito. Mas vejam como essa bênção não é apenas para os porto-riquenhos, senão que também é para todos os latino-americanos e caribenhos, que tornam-se parte desses benditos de Deus. Ou seja, que a bênção não ficou apenas no lugar onde o anjo forte desceu com esse título de propriedade, senão que a bênção dos benditos de Deus se estende, abarca todos os lugares, em todas as partes que esteja esse escolhido de Deus, sem importar o lugar, o país, o continente onde ele está, onde ele estiver. Até lá chega a ele a bênção que está sendo impartida ou repartida através do cumprimento da terceira etapa. O cumprimento do maior que Deus tinha na sua mente, reservado na sua mente, escondido na sua mente. E isso nem o Filho do Homem sabia disso. Somente quando ele foi ressuscitado e glorificado e obteve esse corpo glorificado e eterno, aí sim, já foi mostrado para Jesus todo o programa divino, mas antes nem mesmo ele sabia disso. Agora olhem o oculto, o escondido que Deus tinha isso. E ouvimos quando abre-se o sétimo selo, houve um silêncio, aconteceu um silêncio, ninguém sabia de nada, de coisa alguma, para que não surgissem imitações. Mas quando você olha a forma em que ele cumpriu isso,
E você verifica, que viu, que recebeu e creu nisso, isso enche a pessoa de alegria, de regozijo, de alegria, e diz, entre inúmeros seres humanos, muitos seres humanos que existem neste planeta Terra, e entre tanta gente que recebeu a mensagem do irmão Brana e a mensagem do nosso irmão William, e que eu seja um daqueles que viu a glória de Deus manifestada neste tempo do fim, aquilo que Pedro viu, que Jacó viu, que João viu lá em visão, eu estive vendo, ou estou vendo face a face, e estive vivendo isso, estive conhecendo esse mistério, e que foi aberto, e eu o recebi. Isso nos enche de regozijo, de alegria, que você seja um daqueles que entenderam ou entendeu o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, pois eu quero dizer para você que se você recebeu e viu e creu o mistério, ou no mistério do qual esse mistério foi representado e visto lá no Monte da Transfiguração, você então está sendo preparado, fundamentada essa fé que você tem, fundamentada nessa promessa que está se cumprindo neste tempo do fim, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento da terceira etapa. Você então está se preparando para a sua adoção, para a sua transformação. Então você poderá dizer, eu sou um escolhido. E você pode, com segurança, reclamar essas promessas, porque pertencem a você. E não há ninguém que tire de você. Ninguém tire de você. De modo que somos mais do que bem-aventurados de poder ver e poder entender, receber, crer esse grande mistério do qual houve silêncio do céu como por meia hora por causa desse mistério, e agora é que se está abrindo esse mistério no cumprimento da visão da carpa, da tenda, no cumprimento da terceira etapa, que o reverendo William Branham e o nosso irmão William Souto Santiago nos tinha falado, nos tinha dito através da sua mensagem que aí numa grande carpa, tenda, é que se estaria dando a fé de rapto, a fé de trasladação, que era aí onde os trovões produziriam suas vozes, e os trovões estariam dando a conhecer o mistério do sétimo selo. Bom, esta conversa desta noite, eu espero que seja de grande bênção para estarmos conscientes de onde estamos e para onde vamos. E aquilo que estamos esperando. Estamos esperando a materialização dessas promessas, dessas bênçãos. Não estamos esperando o juízo, não estamos esperando ficar para a grande tribulação. Pelo contrário, estamos esperando as bênçãos de Deus para estar preparados para recebê-las e ir para a ceia das bodas do Cordeiro. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuemos nos preparando para as bênçãos de Deus, nos preparando para receber as bênçãos de Deus. Podemos colocar esse tema de hoje, preparando-nos para receber as bênçãos de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Vejam como Josué falou lá para o povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Vejam como, de que forma, todas as coisas que estaremos passando e estamos passando e passaremos, nós passaremos por elas, já foram realizadas, feitas em cada eras e dispensações, nas porções que correspondiam, mas agora será cumprida em toda a sua plenitude. Essas promessas serão cumpridas em toda a sua plenitude, de modo que nos preparando para receber as bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Deus os abençoe. Palavras do nosso profeta José Benjamin Pérez.